Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana do podcast Somos Todos Malucos. Agora um podcast observador com novos convidados, alguns repetentes, mas temas sempre diversificados e mesmo quando são repetidos, como vocês vão perceber, é o caso de hoje, o tema, traz sempre novas ideias e novas partilhas. Estamos no YouTube, no Spotify, iTunes, procurem nas plataformas do Observador que vão encontrar lá o podcast e se assistem no YouTube, venham aos comentários, porque nos comentários eu apareço aqui também de vez em quando a falar convosco e muitos dos convidados também surgem aqui da vossa opinião. Ora bem, a convidada de hoje tem de nome Sara. A Sara é velha, mas lá está, não é da idade, é só mesmo do nome. E de certeza que já ouviu esta piada milhares de vezes, tal como eu ouço muitas com o meu nome, Raminhos. O que lhe passa também milhares de vezes pela cabeça são pensamentos obsessivos e ses constantes, e sobretudo medos de contaminação, com os quais eu também me relaciono de alguma maneira, e que se torna particularmente curioso e penoso, acredito eu, em alguns momentos, quando se é enfermeira num serviço de pneumologia e infecciologia. Sara Velha, muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Aliás, foi mais um daqueles casos que foste tu que enviaste Sim, uma mensagem. Não sei se foi nos comentários do YouTube, foi só por e-mail, não acho que foi? foi só por e-mail. Talvez já A partilhares a tua história Sim, sim. da tua relação com a perturbação obsessiva compulsiva e, e é um tema que eu já trouxe aqui, trouxe com a que tu referiste no mail com a Joana. Sim. Já trouxe o Guilherme, o Geirinhas também lida com algumas questões, portanto somos muitos, somos muitos, e muitos se calhar que também não sabem que estão a lidar com estas questões. Quando é que tu percebeste que tinhas uma perturbação obsessiva compulsiva? Quando é que foram para ti os primeiros sinais? O diagnóstico é muito recente, mas eu sempre tive alguns aspectos da minha personalidade e algumas situações que me faziam, ou melhor, fizeram pensar que poderia ter, curiosamente, quando ouvi a primeira vez falar sobre isto, numa entrevista, que até penso que foi com Daniel Oliveira, há muitos Ou anos, no Observador também. uma coisa assim, Sim. repentes, a falar sobre isso. E eu pensei, mas eu penso nisto várias vezes, em termos de comida, de alimentação, de ir a comer a algum lado e achar que alguém se podia ter cortado em alguma coisa. Ah, várias, por exemplo, depois tinha coisas que também não eram deste género, como por exemplo, fazer o resumo de um livro de anatomia, estar a estudar, mas se a letra ali a 3/4 da página não estivesse como eu achava, ia fora e eu voltava a fazer, portanto perdi imensas horas de estudo Sim, tudo certinho, direitinho. nestas coisas. Depois, entretanto, também começou a piorar no sentido de pensar mais sobre isso quando comecei a estudar algum tipo de patologias, não é? Porque depois eu sei todos os sintomas. Mas é engraçado, porque tu cresceste, por exemplo, eu fui diagnosticado. Eu não gosto de usar muito esta cena porque parece que uma pessoa é doença, mas por isso é que eu não gosto de dizer que sou obsessivo compulsivo. Exatamente, sim. Eu digo que lido com questões Eu de também. perturbação obsessiva compulsiva. Mas quando recebi o diagnóstico, aos 26 anos, eu olhei para trás e comecei a perceber, eu sou assim desde puto. Sim, sim, é isso mesmo. Hum, mas eu acho curioso porque eu não fui para nada relacionado com saúde, embora tenha gostado muito de psicologia. Mas tu foste para a saúde e nem aí. E a minha mãe dizia: E não tinhas "Tu esses não achas que medos? gostas, tu não podes ver sangue, como é que tu vais para a enfermeira?" Eu agora acho que ela tinha muita razão, assim. Mas eu queria uma profissão para cuidar das pessoas, pronto. Ao É, mesmo tempo é curioso, não é? é muito curioso. Pronto, e depois como em patologia, não é, nós dávamos, qualquer patologia na minha cabeça: "Mas eu tenho isto, de certeza." Depois pesquisava, sei lá, pela cor da urina, pelas vezes que ia à casa de banho, coisas bem Sim. patetas, na verdade.
E andava sempre nessa, mas nunca me limitou, nunca me criou problema nenhum na minha vida, né? Portanto, eu tinha estas coisas Então e quando é que te começou a limitar? olha, eu quando fui mãe passei por uma privação de sono muito prolongada. Quem nunca? Exato. Tens quantos filhos? Um? Tenho Sim. dois. O do meu primeiro filho. E essa privação de sono acabou por me levar a um diagnóstico de burnout. E, portanto, isto acabou por ser um processo diagnósticos e busca e procura do que se passava. Porque, pronto, quando ele nasceu, eu mudei de instituição para vir para mais perto, para melhorar a qualidade de vida nesse sentido. E comecei a ter sintomatologia como lapsos de memória a curto prazo, lapsos no discurso. Queria falar e não conseguia dizer aquilo que me vinha à cabeça. Como eu dava a fazer há bocadinho. Mas isso também me acontece. Então, quando saio da noite, porque eu digo logo: olha, eu hoje saí da noite, esqueço. Pronto. É terrível. Pronto, esse tipo de sintomatologia, que é que eu achei? Eu estou a desenvolver uma demência precoce ou um tumor na cabeça. Clássico, sim, Ah. clássico. E pronto, procurei ajuda, né? Fui ao médico, na altura antes de ir ao trabalho, depois fiz uma bateria de exames psicológicos que efetivamente demonstravam que eu tinha ali alguns lapsos em termos de memória, e isso trouxe uma sensação de incapacidade terrível. A frase que eu mais dizia para mim era: tu eras e tu estás, por amor de Deus, tu. Não serves para nada. Não, exatamente, pronto. E isso trazia-me também já alguns lives ali de depressão, não é? Porque me estava a sentir a perder capacidades, pronto. Não contente fui ao neurologista, porque a pessoa tem que ir. Sim. Pronto. E a neurologista disse: "Oh, Sara, você tem o que mais 3 colegas seus que aqui estiveram hoje têm. Sara está em burnout." Ora, isto em 2018. 17 ainda não se... Já se falava, mas ainda não Sim. com a força que se ouve hoje. Pronto. Na altura a única coisa que ela me deu foi qualquer coisa natural para descansar. Mas eu... Diana. Exatamente. Típico. Só que eu na altura já tinha intensificado a minha atividade física. Eu sempre pratiquei exercício físico e voltei a praticar e já estava a dormir melhor, né? Portanto o meu repouso já era um bocadinho mais... Pronto, e depois aconteceu aquilo que é espetacular acontecer quando já não dorme há muito tempo. Engravidei outra vez. Ou seja, volta ao mesmo processo. Engravidei e acabei por ter ali uma pausa nos sintomas. Isto porque vim para casa, não é? Engravidei, estive ali algumas semanas a trabalhar, mas depois vim para casa e saí daquele ambiente, não é? Portanto, saí do ambiente de trabalho e as coisas ficaram ali um bocadinho adormecidas, vá, não é? Porque pronto, acabei. Pronto. Entretanto, todo esse processo, tenho a minha filha, volto a trabalhar para aí em novembro e em março surge o quê? O Covid. Que foi o meu grande trigger para... Pois, foi o trigger para muitas pessoas. Sim, sim. Foi o trigger para muitas pessoas. Aliás, o meu psicólogo dizia uma coisa muito curiosa, que era, ele dizia-me, quando surgiu o Covid, eu marquei logo uma consulta, para perceber como é que eu vou lidar com isto. Exato. E ele disse-me que havia pessoas que ele achava que ia existir dois tipos de pessoas, que eram aquelas que iam reagir ao Covid muito bem, no sentido que é mesmo uma situação que eu não posso controlar, Exato. portanto vou adaptar-me, mas poderia haver também mais os outros casos, que era exatamente que é a soma de todos os medos, vai disputar, vai ser o trigger para muita gente. E eu fui o outro caso, mas o teu caso foi isso, foi... O meu caso foi isso porque, primeiro, nós ficámos logo... Portanto, eu trabalho no serviço de infecciologia e Pois, pneumologia, portanto, era durante o Covid, tu tiveste para trabalhar. Sim. com aqueles fatos todos... Tudo. Portanto, nós ficámos logo em isolamento porque, pronto, eventualmente teríamos tido contacto com alguém que estava positivo e naquela altura que o desconhecimento era isolado, não é? Portanto, eu, por acaso, houve ali uma coincidência. A minha bisavó faleceu de velhinho no dia 12 de março e no dia 13 é o funeral e fecha tudo. Portanto, eu estou no funeral com a minha família, com avós, não é? Já de idade, já com alguns cuidados, porque eu, não é? Olhem que isto, pronto. E depois, nesse dia, às 6 da tarde, ligam-me: olha, tens de ir lá num quarto, porque provavelmente tivemos aqui um contacto e tal. E eu, mas com a minha filha de 10 meses ao colo, o meu marido ria-se, não é? Diz-me: mas agora aqui vais-te isolar num quarto, pronto. Mas havia aquela questão da carga viral. Era um completamente desconhecido, não é? Pronto. E, portanto,
isolada num quarto, não é? De onde eu só saía para vir cá abaixo fazer o comer, para gerir a casa, não é? Para avaliar sintomas na família toda, porque era assim, diariamente nos ligavam para avaliar sintomatologia. Sim. Portanto, eu tive tempo imenso para pensar que tinha de estar com meus avós infectados, eles têm mais de 80 anos. Morreram todos? Pois. Os meus pais doentes crónicos, adeus, não é? E tudo por minha causa. Isso é engraçado porque é o clássico. Eu ainda hoje me revejo muito nessas coisas. Porque eu, por exemplo, em relação ao Covid, eu tive Covid. Olha, ainda há pouco tempo, não é preciso ir Então, hoje. tipo de semanas. Sim. Com as gripes e isso tudo, pá, eu estava com sintomas de gripe, não era gripe, era de constipação, Sim. mas ia não sei para onde e eu disse, eu tenho que fazer um teste de Covid, porque se eu não fizer, eu vou ficar a pensar nisso e depois vou contaminar alguém e a pessoa vai morrer por minha causa. Uh, Sim. a volta que o pensamento dá, portanto, e nessa altura ainda mais. Sim. Porque por exemplo, eu tive Covid nos Estados Unidos, muito fashion, mas depois, quando tive o teste negativo, apanhei o avião, mas eu vinha com a clara ideia de Não estou negativo. eu não estou negativo e esta gente que está toda à minha volta vai morrer por minha causa. Certo. Para além das pessoas que eu já tinha Já tinha morto, contaminado antes. tinha contaminado porque eu não sabia que tinha Covid. Exatamente. É esse. E as pessoas não entendem o desespero que isto é na cabeça de uma pessoa. E depois a minha filha também tinha uma questãozita cardíaca que não lhe traz problema nenhum, mas lá está, era o desconhecido, então eu amamentava. A médica queria que eu amamentasse com 2 máscaras. Portanto, imagina, eu estou dentro do quarto, Pois. troca de roupa, vai dar nada, volta, troca. Pronto, foi a tempestade perfeita para mim, não é? Portanto, tive muito tempo a pensar e depois cometi um erro muito grande que depois na segunda vaga já não cometi, que foi ver notícias atrás de notícias. Portanto, os enfermeiros infectavam-se e morriam. E buscas de Google. Tudo, não é? Via-se aquelas imagens a entrar. Eu via. Quando é que tu recebes mesmo o diagnóstico O dia, da perturbação? pronto, eu entretanto voltei a trabalhar, não é? Portanto, fiz teste, estava negativo, voltei a trabalhar. Nessa altura pedi, eles criaram uma linha de apoio psicológico para os profissionais. Mas é assim, temos que ser honestos. Nós éramos precisos, não é? Portanto, não havia tempo nem espaço para este tipo de coisas. Temos que ser. Eu agora analisando, portanto, eu estava bem, não é? Entre aspas, eu fui trabalhar. Portanto, mas é curioso, eu só apanhei Covid para aí em 2022. E provavelmente não sem sintomas ou nada de especial. Nada especial. Pronto. Trabalhei a primeira vaga toda. Depois foi chegar a um sítio que para mim era um dia a dia de trabalho, mas está muito diferente, não é? Porque há regras, há sítios onde não se pode pisar, há sítios que não se pode mexer, porque se mexermos ali, se calhar. E depois disto na minha cabeça, não é? Se eu me enganar, não é? Se eu errar aqui, nós vestíamos a pares. É para eu ver se tu estás bem vestido, não é? Se faltam uns óculos, se falta isto ou aquilo. Estás a ver? Portanto, se eu me enganar, se eu tocar em alguma coisa ou me esquecer de desinfetar alguma coisa, pronto. Vai, aquele pega Chegavas ao fim do dia exausta, completamente. sem ser do trabalho físico, mas só dos pensamentos, porque completamente. estavas sempre a vigiar-te. Sim. A vigiar-te a ti e provavelmente os outros. Sim. E depois isso também foi uma bola de neve que já, lá está agora, analisando já vinha, porque com aqueles lapsos de memória que eu tinha, o que é que eu pus na cabeça? Estou-me a esquecer das coisas. Chego em casa, ponho a batedeira dentro do micro-ondas, não é? O que é que eu vou cometer aqui um erro, não é? E eu lido com a vida das pessoas, é uma responsabilidade gigantesca, eu vou me enganar. Eu vou me enganar em alguma coisa e vai acontecer uma desgraça. Portanto, aquela verificação ainda aumenta, não é? No sentido de tudo estar bem. Não. O que ainda te cansa mais. E a mim ainda me cansa mais outra coisa, que é que provavelmente deveria acontecer nos moldes que tu saberás e poderás partilhar, mas que eu acho que é muito comum também na perturbação obsessiva compulsiva, que é o sentimento de culpa, não só de falhar, mas depois de exagerar, e por ter exagerado, agora é que eu vou fazer merda. Sim. Eu estou a pensar nisto, isto vai acontecer.
Isso ou tipo, há uma coisa que eu faço, que evito, mas por exemplo, imagina, eu vou na estrada e eu evito estar ao telemóvel, mas imagina que eu pego no telemóvel porque alguém me manda uma mensagem ou qualquer coisa e eu tenho que mexer nesse momento. E se eu me distrair o telemóvel, 2 minutos, sim, mas olhar com. Sim, sim. Na estrada, normal. Mas muitas vezes eu penso, e se eu provoquei um acidente E não reparei. e não reparei? E tenho que muitas vezes fazer o caminho ao contrário. Já fiz isto muitas vezes. E quando faço o caminho ao contrário, penso, Agora é que eu vou. agora é que eu vou provocar por ser estúpido para voltares atrás, agora é que vais provocar um acidente. Sim, sim. Estás-te a identificar com isto? Completamente. Mas em relação a este, Sim. também fazes essas verificações para trás ou em relação ao trabalho? Fazia, fazia da minha vida. Sim. Aquela cena de passar em lombas foi a primeira vez que eu ouvi e eu pensei, eu também faço isto. Das lombas, sim, 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 sim. Clássico. Se calhar será que atropelei? Se vier um carro atrás, opa, ele não parou, é porque nada aconteceu. Clássico, sim. Eu quando faço estas coisas, a primeira coisa que eu faço é olhar para o retrovisor. Exatamente. É só isso. Mas é que isto é tão, pronto, é muito engraçado, sem graça nenhuma, que passem estas ideias para a cabeça de pessoas tão diferentes. É isso que me fascina. Exato. Como é que é possível? Por isso é que eu comecei também a partilhar. As pessoas perguntam porque é que eu falo destas coisas. Porque eu, quando aos 26 anos recebi esse diagnóstico, e aos 26 anos era 2006, ninguém falava disto. Sim, sim. Não se sabia nada. E eu, quando começo a ler os livros de psicologia e começo a ver casos iguais aos meus, histórias, Sim, sim, sim. exatamente isto que nós estamos aqui Sim. a partilhar, Sim. é aí que tu percebes, caraças, não sou só eu. Sim, sim, sim. Como é que uma coisa tão específica, Exatamente. não é? Passa pela cabeça Passa de pela pessoas tão cabeça diferentes. de pessoas tão diferentes. Eu, no meu caso, depois, quando fui trabalhar, pronto, eu verificava, imagina, nós temos sempre que verificar. Eu não vou administrar uma medicação que sei ver aqueles óbvio. Isso. Mas depois é O problema é coisa quando de verificas 3 ou 4 vezes. aspiraste água, disse aspirei. Não é? É aquela coisa de. E depois no Covid era muito isso, de colhiam sangue, ok, colhíamos lá dentro do quarto. Depois passavam-nos material, não é? Ou seja, eu deixei de controlar muitas vezes coisas que se eu fizesse sozinha, eu fazia a minha maneira, tudo, não é? Pronto, e dava-me essa segurança. Não é que eu não confiasse, nós tínhamos que confiar, é uma equipa. Mas ainda me criava mais. Essa é a questão. Tu, durante. Tu escondias isto dos teus colegas? Os teus colegas reparavam, tipo, um excesso de zelo? Sim. Como é que eles lidavam com essas coisas todas? Eu nunca. Primeiro, eu nunca escondi, eu sempre fui muito certinha, ou seja, eu acho que a visão que eles têm de mim, sou uma pessoa que temos de trabalho muito metódica, muito. Pronto, que faço as coisas de uma determinada maneira, exatamente, pronto. Não sou mais nem menos que ninguém, é a forma de ser. Eu nunca escondi, mas eu também não sabia o que é que se passava, não é? Eu não sabia que era isso. Ali no final da primeira vaga de Covid, eu não estava bem, mas acho que nenhum de nós estava, portanto, todos estávamos ali a lidar com alguma coisa. E eu conversava muito com algumas colegas, não especificamente sobre este tipo de sintomas, mas também, até porque outras lidavam com outras situações. E depois acabei por conversar com alguns, os outros foram-se apercebendo e eu nunca disse, nunca escondi, ou seja, Sim. quando eu tive o diagnóstico, quando percebi realmente o que é que se passava, passei a conversar sobre isso abertamente. Agora todos os meus colegas sabem, a minha Sofia sabe, e às vezes até brincamos com isso, não é? Tipo, "Olha, não fazes assim que a Sara tem que ser assado, senão ela vai já ficar a pensar nisso." Esse é um clássico. Mas, por exemplo, eu durante muito tempo, ainda hoje, há certos comportamentos. Como é que eu ia olha, por exemplo, há sítios em que eu não consigo estar Exato. e fico incomodado. Mas estou a fazer um trabalho e estão lá outras pessoas comigo. Certo. E eu não consigo gerir isto, porque eu não consigo estar a explicar às outras pessoas que estar naquele sítio é complicado para mim. Sim, sim. E então fica um clima estranho, Certo. porque eu estou a tentar Estás a dizer- disfarçar, Sim, sim. não quero sair dali, mas não consigo estar ali. E acredito que se calhar acontecia, sobretudo nisso que tu estás a dizer. Se é um tipo de trabalho que tu tinhas de estar a controlar muitas coisas, quando tu vias outros a controlar e não tu,
eu só de imaginar, eu fico incomodado porque eu penso, eu é que devia estar a fazer Sim. aquilo. Sim, sim. A mim, Como é que tu gerias isso? o que eu. Pois, era altamente cansativo e ansiolítico. Sim. Ansiolítico provocava muita ansiedade. Eu, nessa questão da medicação, sou muito. Acho que é o meu maior. Não é problema, nunca me criou problema nenhum. É aquilo que eu tenho. E é aquilo que pode realmente prejudicar alguém, não é? Portanto, mas eu nesse aspecto, lá está, eu acho que o facto de eu ter sido sincera e conversar sobre isso e as pessoas saberem, hum, trouxe-me muita empatia por parte da minha equipa. Na maioria, né, até posso dizer em toda, porque parece parece não, eles já sabem que, por exemplo, eu preparo a medicação que vou administrar, não é? Mas volto a confirmar e temos que confirmar. E eu às vezes digo, olha, não leves a mal, eu confirmo até quando sou eu. E eles dizem, ok, tudo bem, tranquilo. Não há aquela coisa, estás a confirmar porque não confias em mim. Exato. Eu digo, "Opa, eu nem em mim confio, portanto, eu confirmo sempre." E já há essa empatia da parte deles também, até porque isso também me trouxe entender que havia ali algumas pessoas que sofriam Com as mesmas com as questões. mesmas questões, coisas muito parecidas e sem falar. E tu só percebeste isso depois de receberes o teu diagnóstico ou foste percebendo? Fui perce eu fui percebendo, porque tu vais vendo, não é? Sim. Tipo, porque fazem as mesmas coisas que tu, Sim. não é? Aspiram e ok, foi. Olha, fizeste isto, olha, né? E tu, olha, este gajo está a fazer mesmo que. Sim. Sim. E é muito engraçado que eu tenho uma colega minha que já partilhou isto comigo, que ela foi depois de mim para o serviço, não é? Portanto, já lá está, há alguns anos ela foi, e eu já não me lembro muito bem qual foi, pronto, alguma coisa que eu estava a fazer, e ela disse: opá, eu nesse momento percebi, ai, ela é igual a mim. Ela é como eu, e é uma das pessoas com quem eu converso muito sobre isso, porque lá está, todos nós temos alguma questão com a qual lidamos. E a mim faz-me sentido essa partilha por causa dessa empatia, não só para mim, mas da pessoa sentir que não está sozinha e Sim. que também passa por isso, não é? Qual é que foi para ti o pior episódio? O pior episódio foi talvez. Pior episódio no sentido. Não aconteceu nada de grave, mas eu sei Mas- exatamente o momento em que eu pensei isto para aqui. Eu fui, ainda em tempos de Covid, nós vimos todos. E eu fui aspirar um doente infectado com qualquer coisa, já não me lembro. Aspirar secreções, não é? Pronto. Que é tudo bom. E fui de bata, máscara e com uma viseira. Uma viseira da testa, Sim. portanto, Ela dizer. viseira se via na televisão. Pronto. E eu fui aspirar o doente e à medida que estou a aspirá-lo começo a sentir que me está a saltar me estão a saltar líquidos para os olhos, que era impossível. Sim. E eu nesse momento eu pensei, eu estou a somatizar isto. Isto já está aqui a extrapolar para um sítio que eu não posso estar. Pronto, portanto, isto acaba aqui. Esse dia eu lembro perfeitamente de pensar isso e depois eu já tinha procurado ajuda psicológica ali no fim da primeira vaga, mas aí fui um psiquiatra, pronto, procurei mesmo ajuda, já era ajuda, claro, mas Sim. diferenciada nesse sentido. E ele foi ele que fez esse diagnóstico do. Sim. Sim. E o que é que tu sentiste quando recebeste o diagnóstico? Eu acho que Tipo, depois eu já sabia. yeah, Mas é engraçado, certamente que era isto. tu sendo enfermeira, mas não tinhas, era aquilo que tu estavas a dizer, tu não tinhas conhecimento da perturbação, porque a gente tem a ideia que as pessoas de saúde têm que conhecer todos os transtornos Sim. e todas as áreas, não sei o quê, mas não, tu não, É assim, se calhar já tinhas ouvido falar, mas exatamente, já, era isso. sim, Eu já ouvia falar e ia ligando, eu pensava muitas vezes, se calhar tenho isto, não é? Mas ainda não me tinham dito assim, olha, padeces desta situação. foi em que ano? Isto foi em 2020, final de 2020. E nunca ponderaste mudar de serviço? Em profissão. Pois. Muitas vezes. Só que eu, a determinada altura, eu percebi que isto ia-me acompanhar, fizesse eu o que fizesse. Essa é que é a questão. Pronto. Por exemplo, eu adoro cake design. Adoro fazer bolos e pronto.
E houve uma altura em que eu andava ali às turras com a profissão, porque depois isto leva a isso. Eu pensava, caramba, pá, porque eu gosto mesmo do que faço, eu gosto disto, porque é que isto, pá, nunca mais vou ser feliz a fazer isto. Eu já fui tão feliz a fazer isto, o que é que vai ser de mim se eu não faço isto, não é? Eu sou. Isso passava-me pela cabeça. E houve uma altura em que eu pensei, olha, vou fazer bolos, tenho jeito. O meu marido diz logo, tu não podes viver disto, porque eu estou ali a compor tudo não sei quantas vezes. Pois, realmente vai dar um. Porque... ok, Pronto. deixas de ter expectoração, passas a ter Pronto, estou ali. ordenações. Exato. E depois fazia os bolos e pensava, será que o fermento era só fermento? Se calhar o fermento tinha outra coisa e agora vão comer e vão ter uma intoxicação. Portanto, isto ia-me acompanhar fosse eu onde fosse. E foi essa consciência que eu pensei, não, eu tenho que tratar isto. Não é, eu não posso fugir porque isto vai-me acompanhar. Sim. Basicamente isso. Eu ainda há pouco tempo, tu certamente também nesse processo, e enquanto enfermeira, tu já viste casos muito complicados, já viste pessoas morrer, ou não? Muitas vezes. E quantas dessas é que achaste que foi culpa tua? Muitas. A sério? Não, muitas no sentido em. Como é que eu vou explicar? Eu nunca terei tido culpa em nenhuma. Claro. Mas isso era, era uma das minhas questões. Eu vejo muita gente morrer. Infelizmente, na parte da pneumologia, nós temos muita oncologia. Pois. Também há pessoas que não entendem. Eu gosto muito de cuidados paliativos, portanto, eu gosto mesmo do sítio onde trabalho. Pronto. Faz-me sentido. Tu literalmente já está morto. Eu dou mais às coisas. Pronto. Exatamente. E depois, outra das coisas que me incomodava muito era, nem tanto em situações que já eram esperadas, não é? Às vezes temos doentes mesmo pronto, em fase terminal que já é esperado, mas eu estou num serviço de internamento de agudos. Um doente agudiza, porque está lá porque não está bem, não é? Portanto, tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, e eu imediatamente, foi alguma coisa que eu fiz, foi alguma coisa que eu não fiz, foi alguma coisa que eu me esqueci, e depois vinha para casa a analisar todo o processo. E, por exemplo, lembras-te de algum caso específico? Tive vários no sentido em que Quanto tempo é que tu ficavas a pensar nisso? Oi, Dias, semanas, horas, meses? eu tive uma situação que cheguei a ficar semanas porque não fazia sentido nenhum. Eu sabia na minha cabeça que não fazia sentido nenhum. Agora toquei-me na voz. Fazia sentido na minha cabeça, não fazia sentido. Eu sabia, não é? Porque nós sabemos conscientemente que é só tonto, mas aquilo vinha várias vezes. Epá, isso tu fizeste mal. Mas eu sabia que Coi. é isso. O problema era esse. Era se eu faço mal a alguém, porque o meu problema é sempre esse, é a culpa de trazer mal ao outro. E se eu faço. Há uma coisa muito curiosa que eu não sei se foi o meu psicólogo que me disse, ou se li, mas eu acho que foi um misto das duas coisas. Que é, nós duvidamos. Como é que eu hei de explicar isto? A nossa questão não é a dúvida se vamos fazer algo, mas é a certeza que não o faríamos. E por isso é que a dúvida nos coloca, Sim, faz sentido. nos coloca nesse transtorno. Porque tu és genuinamente boa pessoa. Pois, E eu, se calhar, também sou genuinamente boa pessoa, e há certas coisas que nós temos a certeza que não faríamos e que não conseguiria lidar. e que não conseguiria lidar. Então, a dúvida é o que nos causa esse desconforto. Exato. Sendo que é inerente as coisas acontecerem. Mas nós não somos capazes de compreender que nunca iríamos provocar isso de livre vontade Exatamente. ou por maldade. Exatamente. Isso é muito curioso. Foi um dos processos. Pronto, trabalhei muito na terapia, que o erro é humano e mesmo que errasse, eu nunca o iria fazer não é, de forma. Claro que o sentimento de culpa, sim. Pá, às vezes há aquelas coisas horríveis. Tu ouves um pai que atropelou um filho sem querer, que acontece de vez em Sim, sim, quando, sim, sim, sim. a fazer marcha atrás num carro. Como é que vais viver com?
E esse pai, obviamente, não o fez deliberadamente. E Exato. eu, às vezes, só de ouvir isso, eu fico, se isto me acontece a mim, o que é que será da minha vida? E tem muito a ver com o facto de nós acharmos que somos más pessoas, quando na realidade não o somos, e é só esse pensamento que causa o desconforto. Eu no Natal fui a um serviço de pneumologia, no dia de Natal, que eu faço isto, já faço há 2 anos, vou sempre visitar alguns serviços. Sim. Opa, eu estava num serviço de pneumologia com outros voluntários e eu mal entro, estão 2 voluntários com máscara. E eu fiquei assim, é preciso usar máscara? E eles eram estudantes de medicina. E eles, a gente tem máscara. Mas eu depois falei com a enfermeira da pneumologia, "Mas é preciso usar máscara?" E ela estava sem máscara. Disse, não, 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 isso é super tranquilo. E eu pensei, mas eu vou ter que usar máscara. Se estes estão a usar máscara, se eu não usar máscara, o que é que isso vai fazer de mim? Eu posso, pá, e isto chegou ao cúmulo de eu estar a falar com uma pessoa. Imagina, a pessoa era uma senhora muito querida que estava sentada, e ela tinha tido, aquilo era cuidados intermédios, acho eu. E ela tinha tido uma pneumonia. Eu estava a falar com ela e eu tiro a máscara para ela me reconhecer. Ai meu Deus. E eu tirei isto 2 segundos. 10 segundos, tanto. Depois suficiente quando eu vinha para casa a pensar, e se por eu ter tirado a máscara, daquela senhora tão simpática e tão querida comigo, Eu vou-lhe passar e alguma eu coisa, vou-lhe ela passar vai uma morrer. coisa e ela vai morrer. Pá, e se eu deixo este pensamento desenvolver, é uma merda, não? Uhum. É uma merda. E as pessoas não têm noção, porque eu, se for preciso, eu hoje tenho noção, ok, isto não faz sentido, Sim. mas às vezes eu penso nisto e se eu estou ansioso por outra razão, este pensamento ainda me causa Sim, sim, desconforto. sim, sim. Portanto, eu acredito que há muitas coisas, se calhar, antigas que tu fizeste, que também de vez em quando ainda te vêm assombrar. Sim, que na verdade, se eu pensar, eu nunca fiz nada, pelo menos que eu não tenha percebido ou que eu tenha assim evidenciado, que prejudicasse, mas é esse medo. E depois o problema, por exemplo, o problema de eu me contaminar não é eu contaminar-me. Por exemplo, na altura do Covid, era eu dou mama à minha filha, vou-lhe passar. É sempre este o pensamento. E depois o que é que vai ser dela, o que é que vai ser. Pronto, é sempre assim, nunca é. Também é comigo, mas sempre numa ótica de se eu passar aos outros, o que é que vai acontecer? Eu não sei se te acontece a ti, a mim acontece uma coisa, às vezes, há sítios que eu supostamente eu não consigo estar porque não me sinto confortável. Eu deixei de conseguir ir ao ginásio pós-Covid. Por causa dos suores e Sim, dessas. sim. Mas já vai, Muita outra gente. vez? Agora treino num ambiente diferente. Eu fazia ginásio puro, aquelas Sim. salinhas mais pequeninas. Depois, para voltar, fui tipo PT, só estávamos 3 a 4 pessoas e agora treino numa box, aquelas, pronto, maiores. Crossfit? Agora sim, agora já consigo fazer essas vidas. Mas ao mesmo tempo é curioso isso. Porque, por exemplo, o que eu ia dizer? Eu ia dizer que há sítios que eu acho que são contaminantes Exato. e eu não vou estar lá. Mas eu não me importo que as minhas filhas estejam lá. Ok. Mas não é por eu achar que lhes vai acontecer alguma coisa de mal e não me preocupo com isso. Só no dia que eu percebi, então espera aí, se eu as deixo estar lá e se eu amo as minhas filhas e sei que vai estar tudo bem, então isto quer dizer que o problema não é do sítio, o problema é só meu. Pois, exato. Mas isso não impede. Eu fico de fora. Óbvio. Mas é este tipo de. Eu acho que é este tipo de pensamentos e de conhecimento que tu só vais conseguindo Sim, sim. quando tu começas a estudar E há todo o pouco processo. E os ginásios é a mesma coisa. Eu faço artes marciais, eu ando à porrada com malta, meu, e espalha-se sangue por todo. No outro dia, andamos à porrada, sangue por todo lado. E depois alguém me pergunta assim: então tu tens as tuas cenas e não te fazem impressão? E quando ele me diz aquilo, eu nunca pensei nesta merda. Uhum. Mas o engraçado é que, como é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, Parece que já não tem essa importância. não dá para explicar. Eu também, às vezes levo assim, já levei um banho de sangue nas socas, já levei, Mas- é horrível. Pá, isto aí é pior porque estás num serviço. Sim, mas é assim, nem toda a gente tem, não é? Então a gente está. Sim, Claro, sim, mas e as coisas lá está, efetivamente. O engraçado ao mesmo tempo é que tu tens um conhecimento científico e sabes que as coisas também não acontecem assim. exatamente, é que
é um meio propício, devia ser propício até para o contrário, para eu pensar assim: "Está controlado, eu sei o que é que tenho que usar, eu sei E não é o só isso, já equipamento". estávamos todos mortos. Já não, É isso. Só que depois é tudo racional. eu não sei se sabes, mas a primeira pancada que eu tive foi com um corte de cabelo. Eu sei, Sabes essa vai, história? sei. Que não faz sentido nenhum. Mas na minha cabeça eu estava morto naquele momento. Para quem Mas é que sabe. fatalidade. Ah, sim, é fatalidade. É como as doenças. Se tu pensaste, quando tu estavas a dizer, quando tinhas esses lapsos de memória, eu acredito que tu não pensaste que poderias ter, tu já tinhas. Ah, sim, sim. Tu já estavas com Mas estava à procura do diagnóstico. claro, que confirmasse o teu medo. Exatamente. Porque depois é isso, nós ficamos na busca, não é do alívio, mas é da confirmação do nosso medo. E quando essa confirmação não chega, pelo menos para mim, é um misto de alívio e de preocupação. Sim. Porque, tipo, então agora é o quê? Vou, Exato. vou pensar no Mas quê? valia saber que era isto. Agora o que é que eu tenho? O que é que se passa, não é? Eu lembro-me, quando isso me começou a acontecer, de chorar, de estar sozinha a chorar, a pensar: "Oh meu Deus, se eu tenho uma demência, vou-me esquecer tipo, dos meus filhos". Sim. Pronto, bem, porque todo aquele processo, eu só pensava: "Eu tenho uma demência precoce, certeza, e como é que vai ser?". Pronto, eu já estava com aquilo determinado na minha cabeça. Como é que tu estás hoje em dia, por exemplo? Hoje em dia estou bem, no sentido em que, além de estar medicada neste momento, consigo lidar com as coisas de uma maneira completamente diferente. Eu já tinha noção, não é, que aquilo que estava a pensar era racional, mas isso criava uma ansiedade tremenda. Neste momento, eventualmente vem um pensamento, para já eu também criei algumas estratégias que ajudam, como eu me passei a conhecer bem, não é? Que eu fui à procura, livros, pronto, pesquisas, Sim. pronto. Fazes terapia ainda? Não. Neste momento não. Mas fiz e Estás só com medicação estou neste só com medicação neste momento. Até estou em falha porque disse a minha psiquiatra disse: Volta lá só para conversar um bocadinho com a. Eu disse: Está bem, mas entretanto, sim, ainda não fui. Ahm, mas eu criei algumas estratégias, como eu me conheço bem, por exemplo, em termos de trabalho. Eu sei que há determinado tipo de procedimentos que a minha cabeça daí a 2 ou 3 horas está-me a levar lá para me pôr em dúvida. Sei lá, por exemplo, uma colheita de sangue. Ah, descartaste a agulha. Tu deixaste a agulha no peitoril da janela, agora vem alguém a seguir, pica-se e pronto. Como vem um sonho, vem, olha uma agulha. Pim! Tira a agulha. Deixa na. E, e não só, eu levo um contentor de cordoperforantes, eu descarto de imediatamente a agulha, portanto, é, Porque os processos depois também já são mecânicos, não é? só qual era o meu problema também? Como eu disse há pouco, eu ia para casa, a minha psicóloga dizia que eu autopsiava o meu dia. Então eu ia para casa, Ah, ia passar, sem rever o disse bilhete. naquele vento, pus, fiz não sei o quê. Se eu estava tão cansada que não conseguia ver, por exemplo, a descartar a agulha, mas se calhar não descartei. Será que descartei? Eu se calhar não descartei. Eu estou-me a ver a descartar, mas não descartei. Pronto. E era ali um loop que, assim, pronto. Eu cheguei e os meus colegas estavam nisso. Às vezes chegava a mandar mensagem: Olha, vê lá se eu não deixei não sei o quê. Vê lá se eu fiz não sei o O quê. problema é que quando tu entras depois nesse processo, é uma bola de neve. É. Hum, Como é que tu fazes então agora para parar esse processo? Eu agora foi muito deixar a ansiedade subir. Foi com a terapia. Claro que Foi com a sim. terapia. Ela disse-me: Não vai mandar mais mensagens. Eu disse, mas eu não. Vais ficar ansiosa, vai ser terrível. Se precisares, fazes um SOS na altura. E pronto, e foi muito à base disso. Por exemplo, para deixar de fazer de sair de trabalhos, ir a pensar, comecei a ouvir podcast do caminho para casa. Portanto, Sim. sei que eu consumo muitos podcasts para fazer aquele corte. Portanto, era uma estratégia para ir no caminho e não ir a pensar em tudo o que tinha acontecido e o que tinha feito. Pronto. E agora há determinadas coisas que eu sei que se fiz aquele procedimento, ou fui, sei lá, por um dreno, tirar um dreno, fazer. Daqui a 2 ou 3 horas eu estou a pensar: "Epá, será que fiz tudo bem?" E eu só penso: fizeste porque tu estavas lá. Também
trouxe um bocadinho para o meu trabalho. Não sei se posso dizer que é mindfulness, porque Sim, a presença, sim, porque estar no momento, exatamente, porque sentar-se. era um bocado difícil. Estás ali a preparar qualquer coisa e vem um médico e quer não sei o quê, e temos Sim. 500 mil solicitações. Mas o que eu tento fazer é, eu agora estou aqui, estou a preparar, ok, eu estou com atenção, eu sei que estou a fazer as coisas bem. E quando isso vem, eu penso, não, tu estavas lá e fizeste bem, esquece isso. Pronto. Sim, porque se tu abres essa brecha, Não, não pode. Não. eu, eu, eu continuo, eu, por exemplo, eu sou muito o que os americanos chamam por obsessivo, é muito mental. Sim, E às vezes é só pensamentos se será que gosto desta pessoa, será que não gosto desta pessoa, será que fiz mal a alguém, não sei o quê, e eu posso andar meses a pensar nisto. Mas o que eu procuro é que não me relacionar com o pensamento. Ele fica lá, imagina, eu falo muito com o meu psicólogo que é como se fosse um antivírus a correr certo. no computador. Estás a ver? A gente está a trabalhar no computador à mesma, ele está lá Sim, sim. a ocupar memória, Deixa lá estar. às vezes as aplicações correm um bocadinho mais devagar, mas ele está, mas eu tento não lhe prestar atenção. Pá, e tentar seguir a minha vida e confiar naquilo que eu já vivi até hoje. Sim, sim. Às vezes passa muito por isto. Processo. Eu tentar confiar naquilo que já vivi até hoje. E depois é isso, é ter alguns sinais que nós já temos algum entendimento. Por exemplo, para mim, há uma coisa que eu sei que vai dar merda, que é se alguém, por alguma razão, estou a falar sobre alguma coisa ou uma situação, me provoca aquele aperto aqui logo, estás a ver? Fato. Aquele aperto aqui que são duas sensações, é a garganta seca, um aperto aqui no peito e a cabeça aluada. Parece que Parece que é ele um ataque, desapareceu. é um ataque de ansiedade repentino. Se algum pensamento, alguma ideia me provoca isto, eu sei que se eu der muita atenção a isto, isto vai ser, Escalar. vai escalar e vai escalar para durar bastante tempo. Sim, sim. E eu tenho que de alguma maneira meter um travão aí, que é muito difícil, muitas vezes, mas procuro fazer isso. Eu quando fui procurar, quando aconteceu essa Sim. situação que eu fui à psiquiatra, eu ia, eu precisava de sair daquele sítio onde estava, porque eu não tinha este tipo de estratégias, não, Sim. tudo me criava esse aperto no peito, esse será que fiz, será que não fiz, será que, pronto. E aí o que ela me manda a fazer, se ela me manda a fazer medicação faço, ela me manda terapia faço, só chás é que eu não gosto muito. Pronto, e depois quando comecei a fazer a medicação, eu precisava dessa âncora, foi sentir, ok, calma, dá para recomeçar daqui, eu posso voltar a ser o que era, no sentido de vou conseguir, tenho que conseguir, vou conseguir gerir isto. Tu não tiveste medo de tomar medicação? Tive, né, 3, 4 semanas eu ia à roda disso porque eu amamentava, e depois era um problema, porque ia Sim. passar para a miúda. Se bem que o que tomas não é mau, não é nem para a miúda. Certo, dormia melhor. Sim. Sim, mas fiz todo esse processo e tive uma coisa muito curiosa, lá está, uma das colegas com quem eu conversava já fazia essa medicação. E ela disse-me, olha, por acaso nessa altura a médica não teve esse... que ela não se lembrou, pronto. E ela disse-me, olha, nas primeiras semanas vais sentir isto, isto, isto e isto, que até já conversaram aqui, o doutor estava... Estás a falar em relação à sertralina? Não, em relação ao citalopram. Sim, eu, por exemplo, em relação à sertralina, quando começo, eu sinto mais ansiedade, por exemplo. Pois. Mais ansiedade, alguma náusea. Eu mexi-me um bocadinho só no sono, mais nada. Sim, também, mas depois passa. E nessa altura, essa minha colega ter-me dito isso, sou literalmente grata, já lhe disse isso muitas vezes, porque eu se calhar teria abandonado a medicação. Não é que tivesse tido, mas Sim, era algo que eu nunca tinha sentido. Eu achei que então isto, em vez de me fazer melhor, está-me a fazer. Pronto. Depois, quando a medicação começou realmente a fazer o efeito que é esperado, foi uma esperança. Foi, sei lá, foi sair de. a minha medicação até pode, às vezes, lá está, tu tens que confiar um bocadinho no processo, porque Sim. eu comecei em relação à medicação, comecei a pensar, e se eu deixo de sentir emoções? Ah, E agora fico sem emoções. exato. E vou deixar de gostar das pessoas que estão à minha volta. E se a medicação não fizer efeito? E às tantas, eu hoje noto que a medicação faz efeito, claro que não faz tudo. Exatamente. Eu continuo a ter pensamentos obsessivos, se calhar, lá está, eu consigo é que fico o antivírus a correr e Geri-los de outra maneira. geri-los de outra maneira. Sim, também não.
No meu caso, o que é que eu pensei? Se eu só fizer medicação, se eu não mudar aqui nada, Sim, não vale a quando eu deixar vou voltar ao mesmo. Portanto, procurei tudo o que poderia ajudar. E intensifiquei o exercício físico, que para mim é inegociável, é como se fosse uma outra acho que cada medicação. vez é mais importante o exercício físico, não é? Quando é a única coisa que eu concordo dos coaches. Ah, Quando eles falam e da malta e dos petistas quando dizem, mano, o exercício físico é essencial. É essencial. É porque por duas coisas. Pelo que liberta, pelas substâncias que liberta, mas até mais do que isso, pelo facto de nós estamos ali uma hora. não pensas? Mesmo que pensas, às vezes ou muitas vezes estou em processos obsessivos durante a. Tanto E exercício. acredito que tu se calhar também estiveste no ginásio. Sim. Estares a fazer coisa e uma máquina ia pensar quem é que esteve aqui antes Tentado. e eu estou a fazer isto e vou já estar toda contaminada por o gajo. No outro dia, no ginásio no sítio onde eu agora estou, dá uma barra com sangue, não é? Ela desce na boca. Então, fim do mundo. E fizeste a barra? Não, só vi. Eles depois higienizaram, obviamente, mas é daquelas coisas. Acontece em tudo. Opa, sim, mas eu acho que chega ao ridículo, por exemplo, no ginásio às vezes. Eu, calma, pesos em casa meus que são, mas que estão ferrugentos. Eu não sou capaz, porque estão ferrugentos. E aquilo é ferro, Exato. é ferrugem só. Exato. Estás a perceber? Sim, sim. E eu penso, e às vezes estou a treinar como eu digo, pá, eu não vou fazer estes pesos, desculpem lá. Não vou, não. Depois, às vezes, eu tenho que fazer esta negociação, não sei se faz o mesmo, que é, há dias que eu estou para combater a coisa, há outros dias que não. E então eu tento gerir, ok, não vou deixar isto escalar, pá, mas eu hoje, lá está, há dias que eu posso pegar nas barras e eu vou estar aqui a lidar com o desconforto e fazer isto. Há outros dias que, man, não vou, Não tenho energia. não tenho energia, vou fazer com as outras, mas também não vou ficar a pensar nesta merda. Exatamente. Que sou estúpido, que devia ter feito e que sou mariquinhas e que blá 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 blá. Exatamente. Tu tens muitos processos obsessivos fora do teu trabalho? Nem tanto, acho que se concentra muito em relação, mas Pronto, tens as cenas do ginásio, dizer- provavelmente, sim, tenho às vezes coisas com os meus filhos, mas também contaminação. sim, Tu- tipo, se está a comer, não lavou a fruta, olha-me Deus, aquilo está cheio de não sei do quê, O que é que fazes? mas isso, deixa-os comer, mas isso, ou seja, Que vergonha, vou morrer por tua causa. Não fico só a pensar nessa merda, que eu faço a mesma coisa. Eu faço- As minhas deixam aqui coisas e aqui eu tenho gatos e cães e não sei o quê. Tem também, E e um elas- gato, agora, E elas coisas e pegam, eu assim, não metas ela! Já estou. já foi. Eu, por exemplo, nós não andamos calçados em casa, Nós também. não andamos, mas depois vêm as visitas, Claro. já cá. Mas o que é que a gente diz às pessoas? Nada, o que é que eu lhes vou dizer? Nada. Eu lembro, ainda ontem estava a pensar, pronto, assim, coisas que não tivessem acontecido. Nem sei se o meu marido se lembra disto. Na minha lua de mel, eu lembro-me de ter arruinado completamente para aí uma manhã de viagem. Nós fizemos um cruzeiro, umas primas. Pessoas muito desagradáveis em férias. Não é? Depois, não, agora já. Mas tínhamos apanhado, tínhamos apanhado um avião e eu, a determinada altura, dá-me uma dor numa perna, uma dor fininha. Então, tenho uma trombose de moda profunda, vou aqui Pois morrer é, essa no meio merda, do tu mar. conheces. Vou morrer aqui no meio do mar. Oh, Sara, por amor de Deus, tu não entendes, a gravidade uma trombose. Este género. Pronto. Por outro lado, o ano passado fomos, viajámos até Marrocos e eu os primeiros 2 dias, se pudesse, tinha vindo embora. Porque, quer dizer, não há cá garfos dentro de sacos de papel, não é? É tudo à mistura. Não, olha, Não há cá coisas para virar comida, vira-se à mão. E eu tipo, claro, fizemos todos a consulta do viajante, todas as vacinas necessárias, levei a farmácia que era preciso e cheguei ao segundo dia e disse, não, entrega, porque senão tu não vais viver isto. Entrega. Só dizia para eles não correrem muito à volta da piscina, porque quer dizer, rasgam a cabeça, vão para onde? é assim. Mas eu levei steady strip, levei aqueles que... Sim, sim. Mas é assim. Mas lá está. Há entre ter um cuidado lógico, Exato, exato. até potencialmente um bocadinho acima da média, mas depois há o ficar a pensar nisso e em pânico constantemente. Porque o que acontece em pessoas que lidam com a perturbação obsessiva compulsiva e a ansiedade é, é triste porque nós não vivemos as coisas. É isso. Eu dou... É muito difícil viveres umas boas férias. Sim. É muito difícil eu estar tranquilo em férias. Eu dependo dos sítios, lá está.
também temos que. Há sítios que eu nunca irei de certeza Exatamente. absoluta. Marrocos. Pronto. Mas isso Nunca mais voltarei. Olha, Marrocos, China, Índia. Sim. Índia, impossível. Tive uma amiga minha que esteve agora na Índia, enfermeira psiquiátrica. E ela mandava-me vídeos, sabes aqueles vídeos das comidas badalhocas no TikTok? Já apanhaste? Os gajos a cozinharem Sim. na Índia e Bangladesh, não sei o quê. Ela mandava-me vídeos desses dela. Lá e diziam assim, isto para ti era terapia. Eu assim, man, isto não era terapia para mim, isto era para me internar a seguir. Calma, terapia é uma coisa minimamente controlada. E, pá, em sítios horríveis. Eu pensava assim, é impossível. Até a minha mulher, que não tem estas coisas, e pá, eu não era capaz. Portanto, mas, por exemplo, há outros, tipo Tailândia, que eu já tenho o sonho de ir, mas ao mesmo tempo estou... Certo. E tu deixas de desfrutar uma data de coisas, Sim. independentemente dos vossos medos, por causa disto. Sim. Eu, por exemplo, eu tinha muito uma coisa, eu achava, porque eu muitas vezes estava a cuidar da minha filha bebê e vinham pensamentos. E eu achava sempre, caramba, eu nunca vou conseguir desfrutar de lembranças da primeira infância dela sem ligar a esta fase tão má. Pronto, mas felizmente a coisa. Mas é isso, parece que está constantemente a invadir as coisas boas da nossa vida, não é verdade? Mas sempre, no teu caso, sempre relacionado com contaminação. Sim. Ou com fazer mal também. Sim. Mas fazer mal, tipo, mas não fazer mal deliberado, tipo, bater. Não. Imagina, o que me invadia era coisas do trabalho. Imagina, eu estava na minha rotina normal e vir-me um pensamento qualquer, de um investimento qualquer que fiz ou de qualquer situação que Ao acontecer. mesmo tempo é muito engraçado, porque eu também já li, de alguma maneira, é o cérebro a tentar proteger-nos de algo que nós já vemos. Se nós damos atenção a um pensamento, é como se tu estivesse a dizer ao teu cérebro, isto preocupa-me. Exato. E então tudo aquilo que seja semelhante a esse pensamento, o teu cérebro vai-te avisar, olha, isto preocupa, Isso. vê lá se é precisas de Sim. proteger disto. E então... Isto é um processo. Sim. São caminhos neuronais que tu crias, redes neuronais que tu crias. É isso. E eu muitas vezes estou a fazer qualquer coisa e vem-me pensamentos e eu sei. E se antes eu ficava, ou melhor, eu procuro não ficar muito, nem triste, Sim. que acho que é importante não ficarmos tristes por terem esses pensamentos, porque eles eventualmente um dia vão desaparecer, seja daqui a 1 ano, 2, 20. Eu costumo escrevê-los, às vezes, depois, Sim. quando me está a afetar muito, eu sempre escrevi muito, mas agora mais numa de terapia terapêutica. E escrevo sobre eles e depois procuro dar-lhe outro olhar, outro dia, outra altura. Sim, às E vezes depois já não penso, tanto que sofri neste dia, para quê? Que estupidez. Pronto. E depois às vezes passo por coisas semelhantes e penso, tu já que estiveste, Sim. já estiveste a sofrer dessa maneira e depois daqui a 3 dias não vai ser nada. Anda para a frente. Sim, isso é uma ideia boa. É o que eu costumo. Eu às vezes penso em relação à ansiedade exatamente quando lá está, olha, há um sítio que eu não me sinto confortável, mas eu nesse dia eu até estou para enfrentar a coisa. Eu vou ficar desconfortável, mas eu penso, eu sei que daqui a 1 hora já não vou estar tão desconfortável como estou. Agora estou bem, mas eu sei que isto Isto vai passar. é a única altura, olha, acho que é o único momento em que é bom tu pensares no futuro, projetares no futuro, é quando tu consegues projetar neste sentido de isto não me vai incomodar tanto daqui a um tempo. Sim. O que é que a perturbação obsessiva compulsiva te traz de bom? Sim. Se é que traz alguma coisa no teu trabalho e no teu dia a dia, e o que é que traz de mau? De mal, Pronto, é tudo isto. nós estivemos a falar, mas acabou também por me trazer se calhar precisava de passar por isto, por este autoconhecimento, não é? Para me tornar, não sei, para analisar coisas, perceber de onde é que isto vem, não é? Depois nós vamos procurar dúvidas. Tu lembras-te do primeiro pensamento obsessivo que tiveste? Não. O teu primeiro isso, assim, mais impactante? Deve ter sido no Covid. Para aí, sim. Mas na infância, tens memórias de... O mais atrás que eu me lembro tem a ver com essas coisas da escola, tipo
de ter que escrever tudo direitinho, e se não estivesse pronto, as cores tinham que ser o sumário no meio, pronto, esse tipo de. Portanto, eu agora que analiso, eu já tenho estas vidas já há muito tempo, não é? Pronto. Sim. O que é que me trouxe de bom? Não, se calhar não foi especificamente na minha prática, foi efetivamente para a minha vida. Foi conhecer melhor, perceber que não tenho que ir a tudo, não é? Aprender a dizer, a ser um bocadinho mais egoísta no sentido de isto vale a pena eu ir a isto ou não vale? Sim, Para mim, não é? sim, sim. Não é ser egoísta, é perceber aquilo que tenho É colocar-te em primeiro É lugar. isso, é isso. E trouxe-me a capacidade, acima de tudo, também de perceber que já tinha alguma percepção disso, não é? Tendo em conta aquilo que faço, que nós todos estamos a lidar com alguma coisa e estar, se calhar, mais atenta às pessoas que me rodeiam nesse sentido. Epá, este gajo está a ser um parvo, mas será que ele não está a lidar com alguma coisa estranha na cabeça dele? Se calhar está. Pronto. Sim. Agora penso muito mais vezes assim. E a relação com os pacientes? Curiosamente já me aconteceu. Eu acho que, pronto. Tornou-te mais empática? Eu acredito que tu já fosses. Sim, eu acredito, pelo menos faço por isso, porque também se não fores, não estás ali a tratar de pedras, não é? Portanto, as coisas têm que ter, o que às vezes é muito difícil, não é? Tu não trazeres determinadas coisas fora deste contexto, não é? Situações que acontecem, pessoas muito mais novas do que nós a sofrer. Sim. E eu, durante muito tempo, a minha luta com a minha profissão foi essa, eu achava que eu gostava do que fazia, mas como é que eu posso ser feliz se eu só vejo gente a morrer, se eu só vejo... Era muito este pensamento. Depois, com este crescimento, acho que também foi uma das coisas que isto me trouxe, eu passei a pensar ao contrário, ok, isto pode acontecer, então eu tenho é que viver a vida, tenho é que ser boa pessoa e semear coisas boas, porque isto pode acontecer, então tenho que aproveitar. Também penso isso. Mas depois de fazer. Pois, sim, Pensar sim, sim, sempre é dentro verdade. de, bora lá viver. Bora. Mas não vamos viver para esse Tanto. sítio e não vamos tanto. Mas vivemos aqui em casa, à lareira. E a lareira? Isso foi outra. Eu fiquei com as mãos em ferida, mas feridas abertas. Na minha adolescência, eu tive a compulsão de lavar as mãos. Foi. E ao ponto de me cair a pele, parecia Sim. neve Sim. nas mãos. E depois o campo. Depois abras. Depois põe luvas, ok, as luvas. 2 pares de luvas no Covid. Eu tinha as mãos, eu lavava as mãos e já tinha a pele tão gasta, que podia ser. Estava muito mais sensível, ficava com as mãos dormentes. Sim, esta sensibilidade. Da sensibilidade. E agora imagina isto para um puto na altura de 18, 20 anos que não sabia o que é que estava a fazer aquilo vezes e vezes. Às vezes sem conta. Tu hoje, com o conhecimento que tens da perturbação obsessiva compulsiva, tu reconheces muitos profissionais de saúde que lidam com a perturbação obsessiva compulsiva? Eu reconheço que lá está, vou observando, mas eu também tive muitas pessoas que vieram ter comigo, porque eu aqui há, sei lá, deve estar a fazer um ano. Sabes que eu conheço várias enfermeiras que lidam com a perturbação obsessiva compulsiva. Eu fiz uma partilha, Sim. não posso dizer pública, a minha página era pública, mas para os meus amigos, foi quando intensifiquei mais a minha atividade física. Houve algumas pessoas, tu agora só pensas nisso, só fazes isso, agora só queres correr, só queres não sei o quê. E eu nessa altura fiz tipo um vídeo a dizer, parece que estás obcecada com isso. Isso. É assim, Vocês não sabem o que é estar. eu vou ser sempre obcecada por alguma coisa. Portanto, deixem-me ser obcecada por coisas boas e bonitas. Pronto. E falei um bocadinho sobre isso. E foram várias as pessoas da minha... Portanto, a página é fechada, são meus amigos, não é? Meus conhecidos que vieram ou porque passavam por isso, ou porque se identificaram, ou porque tinham filhos que estavam a lidar com essa situação e o que é que eu tinha feito, se tinha procurado ajuda, se não tinha. Portanto, é o que eu digo, eu acho que há muito mais gente a lidar com este tipo de coisas do que aquele que identificar e que se auto-identifica, não é? Porque só pensa que está maluco. Nunca sentiste o estigma? Não. Se calhar à minha frente não fala, não é? Nas costas dos outros vê as nossas às vezes e porque aquela maluquinha agora a tomar medicação. Mas também não estás preocupada. Não, já dei para essa causa. Sim.
Porque é tal história, está toda a gente a lidar Sim, com alguma coisa. exatamente. E pelo menos eu já fiz o meu. Já fiz, não, eu estou a fazer o meu caminho, não é? E pronto, E acreditas que é um caminho para a vida? acredito. Que tipo não há cura? Cura. Eu não gosto desta palavra. Eu, por exemplo, neste momento, eu não digo que estou curada, estou muito melhor, sempre fui funcional, isso nunca achei, mas pronto, aliás, eu estava a dizer há um bocado, eu não digo que sou doente, pelo menos são os meus doentes, não é? Não consigo olhar para isto como uma doença porque não me limita nesse sentido de viver a vida, é uma condição. Nunca senti, vamos ver agora, se calhar, agora. Mas eu não gosto de falar em cura. Eu acho que porque psiquiatras e psicólogos dizem que não há, é uma doença, uma Eu condição crónica. cheguei a perguntar à psiquiatra, pronto, então agora como é? Isto é para sempre, a medicação, não é? Ela disse, olha, eu não te posso dizer que é, porque podia-te estar a mentir, nem te vou dizer que não é, porque também te posso estar a mentir. Sim. Isto vai... Eu acho que é por ondas. Eu Eu também. já tomei medicação, já deixei de tomar, Eu também. agora estou a tomar outra vez, mas Mas, por fiquei exemplo, tipo 2, 3 anos sem tomar. pronto, eu também. Eu a sertralina iniciei a meio de 2024, mais ou menos, exatamente por uma altura em que, devido ao excesso de trabalho, e deixei de conseguir fazer as coisas que me mantinham sã. Sim. Ou seja, escrevia muito menos, lia muito menos, não conseguia treinar, não tinha o exercício físico que tinha anteriormente, porque depois também fiz uma operação ao maxilar, tive que parar. E foi um conjunto de coisas que que eu pensei, não, estás outra vez e é melhor isto procurar ajuda. E os teus medos de contaminação, eu esqueci-me de perguntar isto há bocado, é medos de provocares mal a alguém ou tu morrer? Tu morrer, não. Tu tens medo da morte? Eu não tenho medo da morte. Eu tenho sempre, ou melhor, Porque também para teres as cenas dos tumores e da. sim, Isso também. eu não sei como é que é de explicar isto, já escrevi sobre isto para ver se me. Eu tenho sempre a sensação de que vou morrer cedo. Eu tenho sempre a sensação de que a minha vida, não sei se é por aquilo que me lido, sabes? Olha, Gera, ou se acontece aos outros também. a minha sogra, a minha sogra sempre disse que ia morrer cedo e eu já lhe disse: esqueça, já não vai. Já é. Eu sei, agora esqueça, não vale a pena estar a continuar com essa conversa. Está a ser iludido. Mas não sei, tinha sempre aquela ânsia para fazer as coisas que se calhar não vou durar muito. Pronto. Mas isto é se calhar. Se Já calhar não. alguma vez tiveste alguma condição de saúde grave tua? Não. Não, 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 não. Assim, Tens que eu medo? pusesse. Tenho medo de passar algumas coisas porque tenho noção do processo pela qual se passa. Mas sabes uma coisa, eu já tive uma condição muito chata e foi curioso, muito chata, quer dizer, relativamente chata, que é de a dar origem a um espetáculo meu mais tarde, talvez no fim deste ano, e depois hei de falar disso com calma, mas que quando eu a enfrentei não foi nada daquilo que eu estava à espera. Não foi obsessiva, foi muito pragmática e no sentido, eu não sei o que é que vai acontecer, é o que é. Exato. Sendo que não ia acontecer teoricamente nada de mal, estás a perceber? Certo, 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 certo. Mas podia ter feito um filme daquilo Sim. e simplesmente, e achei muito curioso ao mesmo tempo que foi, olha que engraçado. E é uma coisa que o meu psicólogo também me fala muito, que é, quando as coisas são reais, quando efetivamente tu te esqueces de alguma coisa, quando efetivamente tu sabes que colocaste alguém em risco, tu sabes, Exato. não é obsessivo. Exato. Exato. Não ficas isso 50 vezes, seja com o que for. Sim. Se eu sei que aquele sítio me faz mal, eu não vou, nem vai ninguém. Exato. Portanto, isto também pode ser uma boa balança. Sim, sim. Que mensagem é que tu gostavas de deixar aqui a quem nos está a ouvir? Sejam profissionais de saúde, sejam pessoas que se estão a identificar, porque o que importa aqui também partilhar é que, seja a história da Sara, seja a minha, seja o que for, não interessa as vossas pancadas, o que interessa é o processo. E o processo é sempre igual. É esta premissa horrível do e se? Seja, e se eu fiz mal a alguém, e se eu vou morrer, e se acontece alguma coisa a outro, não interessa. O que interessa é o processo. E o processo é sempre igual. Portanto, que mensagem é que tu gostavas de deixar? Eu acho que é aquela mensagem que é um bocadinho. É de sempre, que é procurar ajuda. Pois.
que às vezes tenho algumas pessoas que conheço que ainda estou nessa luta, porque as pessoas têm que ir quando sentem que têm que ir, não é? Mas tu às vezes vês espelhado daquilo que passaste, não é? E não queres que as pessoas estejam naquele sofrimento, Porque já sabes o é benefício, sofrer. por muito que custe. Exatamente. E acho que ninguém merece estar nesse sofrimento quando efetivamente há a forma de ter ajuda, há a forma de ultrapassar isso, há a forma de nos tornarmos novamente. Eu tinha muito esta coisa, meu Deus, o que é que vai ser, o que é que eu era, como é que estou, não é? Vou deixar de ter capacidade para fazer as coisas. E não. Tive que procurar ajuda, tive que aceitar que precisava de ajuda e acho que basicamente a mensagem é essa. Não ter Procurar às vezes medo. for preciso. Às vezes, sim, porque eu também não acertei na primeira. A primeira psicóloga foi muito importante, mas depois, a determinada altura, eu percebi que eu precisava de exercício no sentido de fazer outro tipo de coisas. Porque não era tão cognitiva comportamental, era mais Sim, psicanálise. para conversar. Sim. Pronto. E mudei, pronto, e encontrei, efetivamente ajudou-me muito neste tipo de estratégias, entre outras coisas, portanto, é procurar ajuda e não ter medo deste estigma, não é? Que existe. Sim. Como vem, há muita gente que lidar com isto. Aquela pergunta clássica: se tu pudesses mudar a pessoa que és hoje, mudarias? Ou tipo, a Sara que é hoje, não mudavas nada na tua vida? Não mudava nada. Acho que tudo faz parte de- Sim, do processo. eu acho que sim. Se eu não passasse por isto, Também. não tinha chegado aqui, não tinha vivido coisas que se calhar não me conhecia tão bem. Andava ainda a divagar, tinha que deixar a enfermagem porque, oh, meu Deus. Mas podes continuar a fazer bolos. Sim, continuo. Sara, obrigado. Obrigada, eu. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, continuem a acompanhar o podcast YouTube, Spotify, iTunes, nas plataformas do Observador. Para a semana nós voltamos com mais uma conversa e enviem também mails para ant.raminhos@gmail.com, ant.raminhos@gmail.com. Foi o que a Sara fez e esteve aqui para conversar connosco, enviar as vossas sugestões ou também a vossa história. Obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.